Tema de hoje do Opinião Pernambuco, Operação Condor e Comissão da Verdade. Vou trazer para vocês agora a pergunta de Daniel, da Iputinga. Por que pessoas de esquerda não serão investigadas pela Comissão da Verdade? Bom, porque se trata de investigar os crimes que o Estado cometeu, né? Todos os crimes cometidos ou todas as ações que podem serem consideradas crimes, elas são passíveis de investigação pelo Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário tem o poder de julgar após investigação de qualquer crime que tenha se cometido em qualquer período, seja vindo da esquerda, da direita, ou qualquer coloração ideológica. Quer dizer, o que se trata agora é de pensar o seguinte: o Estado brasileiro, que tinha controle, evidentemente, sobre as Forças Armadas do país, exerceu a tirania sobre os cidadãos e as cidadãs. Quer dizer, durante um período de, não os 21 anos exatamente, porque aí tem um período da transição democrática onde houve um comportamento diferenciado, se tentava fazer a transição democrática. Mas, durante muitos anos, o Estado agiu contra o cidadão. Quer dizer, então a Comissão da Verdade tem essa finalidade, é uma finalidade histórica, né? Por exemplo, o final do regime do apartheid na África do Sul é muito comemorado pelo Brasil de um modo geral, né? Na mídia, as pessoas falam muito, tem um respeito muito grande pela figura de Mandela, etc. E como é que as feridas começaram a serem cicatrizadas, ou houve uma tentativa de cicatrizar essas feridas? Foi com a Comissão da Verdade, comandada pelo bispo Desmond Tutu. Né? Quem assistiu, por exemplo, alguns documentários que existem sobre o período da transição na África do Sul, certamente já ficou emocionado com as cenas, né, de você ter o torturado e o torturador, né, a vítima e o algoz frente a frente e encarando aquele fato ocorrido. Então, nós no Brasil, que respeitamos tanto, que temos uma admiração profunda pelo que aconteceu na África do Sul, a gente deve pensar também que algo parecido deve ocorrer no Brasil, né, porque por uma decisão de governo, durante um período, o Estado atingia aquelas pessoas que ele considerava adversário, né? E em qualquer que fosse o nível, fosse um comunista convicto ou uma liderança popular que tinha reivindicações com relação ao custo de vida, às condições de trabalho, etc. Então, na verdade, não se travou uma guerra naquele período. Você tinha uma situação onde existiam forças armadas, como a expressão já está caracterizando perfeitamente, e uma sociedade civil desarmada. Quer dizer, o enfrentamento que houve entre setores da esquerda que se armaram para enfrentar a ditadura é outra questão, quer dizer, se dá em outro nível, uma tentativa de setores que já não acreditavam na possibilidade de uma mudança ou do final do regime através de uma via pacífica ou parlamentar. Quer dizer, não encontravam saída naquele momento. Mas todas essas questões são questões que a gente vai, na Comissão da Verdade, a gente não deve temer por isso. A gente vai ouvir muitas histórias, ocorrida de um lado, ocorrida de outro. Agora, o foco é a ação do Estado. Infelizmente, o período é muito longo, né? Como foi dito aqui, resultou de uma negociação política feita de negociação. Mas o foco devia ser o regime militar, mas sem não dúvida quer alguma. dizer que, obrigatoriamente, a Comissão da Verdade tenha que se debruçar sobre todo esse período. Ela tem essa obrigação? Não. O que for provocada ou que ela de ofício fizer. Ela pode fazer o recorte. Dizer uma bela frase que foi citada aqui, o Desmond Tutu. Ele dizia: a verdade cura, às vezes arde, mas cura. Esse grande homem que é Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz. Antônio Campos, Daniel, de Ponte dos Carvalhos, ele quer saber se, depois da finalização dos trabalhos da Comissão da Verdade, poderá ocorrer punição jurídica. Com certeza. Nesse momento já se trava uma grande discussão no Brasil. A lei da anistia foi julgada constitucional e o Supremo entendeu que os crimes, a questão e conexos, teria anistiado os crimes de tortura.
o que contraria a opinião jurídica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, do qual o Brasil é signatário. Há um embargo de declaração da OAB, que começou a ser julgado, e houve um pedido de vistas de um ministro supremo interrompendo o julgamento. Mas, nesse momento, o próprio Ministério Público Federal, em alguns lugares, está tendo a iniciativa de começar a denunciar, como houve a denúncia do Major Curió recentemente. A denúncia foi rejeitada pelo juiz federal com base no entendimento supremo, mas certamente haverá recurso, haverá um debate jurídico e a sociedade brasileira está clamando ao Supremo Tribunal Federal que mude esse posicionamento, que não está de acordo com o entendimento da OEA, da Corte Interamericana. Porque há uma tendência em relação aos direitos humanos, é a internacionalização dos direitos humanos. Essa é uma tendência do direito em direitos humanos. Alex, do Ibura, quer saber, Urariano, até quando esperaremos que as leis dos direitos humanos entrem em prática? Meu amigo, a tua pergunta é difícil demais, né? Porque a luta pelos direitos humanos, né, ela não tem prazo para encerrar, né? E assim como não teve prazo para começar. Eu estava lembrando, quando vim para cá, uma frase magnífica que era, né, de um abolicionista. Né? Ele dizia o seguinte, que diante do julgamento de um escravo que assassinou o senhor, ele disse: todo escravo que assassina o seu senhor está agindo em legítima defesa. Foi Luiz Gama, né? O abolicionista Luiz Gama. Então é o seguinte, a luta de direitos humanos vem de longe e não encerra. Ninguém sabe exatamente quando o prazo que ela entra em vigor. Na verdade, ela já está em vigor. Como é que ela já está em vigor? Hoje nós temos avanços no Brasil, nós temos avanços na sociedade que eram impossíveis. A começar, por exemplo, pelo voto feminino. As pessoas não sabem que as mulheres não votavam. A começar mais recentemente pela Lei Maria da Penha. Antes, o exercício da violência contra a mulher era uma coisa natural. Nós temos que desnaturalizar, né, esses vícios. E eu acredito que mais adiante ainda vai chegar o ponto em que a tortura nas delegacias de polícia de todo o Brasil deixem de ser feitas. Agora mesmo, que qualquer jornalista, qualquer pessoa quiser, passe numa delegacia onde está sendo preso um assaltante ou um ladrão. Ele está sendo coberto de porrada. E essa isso não é legal. pedagogia é um pouco resquício do período ditatorial. É verdade. Essa pedagogia é resquício que precisa ser extirpado da sociedade. Exatamente. Pedagogia. Exatamente. De certa forma, essa maneira do Estado agir em relação ao cidadão hoje, que tem menos condições sociais e econômicas, ela passa a ser legitimada pela ação que o Estado exerceu durante aquele período de autoritarismo, de exceção. Quer dizer, uma comissão da verdade tem um dos méritos é enfrentar isso, que vai ter consequência nessa relação do Estado com o cidadão, qualquer que seja o cidadão. Quer dizer, se alguém é preso, ele é preso por cometer algum crime e ele não perde todos os seus direitos. Isso. Ele tem direitos, né, que são inerentes ao ser humano. Quer dizer, o Estado brasileiro, durante algum período, tratou aquele que era visto como um adversário, tratava como inimigo, né, e exercia o seu poder de força para ou ter informações, ou intimidar, etc. Quer dizer, e essa prática passa a ser uma prática que deixa de atingir os presos políticos e hoje atinge, ou desde de muitos anos para cá, atinge o preso comum. Quer dizer, então é uma prática que vem desse período, que era um período de exceção. E o próprio Fleury, que é o carrasco máximo da época da ditadura, ele veio dos esquadrões da morte. A prática dele era de esquadrão da morte, quer dizer, ele tinha uma prática, né, de negação de direitos humanos, ele assassinava bandidos, e a partir daí passou a assassinar o que ele chamava de terroristas. Né? Em que momento da vida política brasileira, e aí eu estou considerando a partir de 64, né, a partir do golpe militar, em que momento a tortura
foi, digamos assim, institucionalizada? Depois do golpe? É. A tortura foi institucionalizada, né? Eu dar uma resposta de bate-pronto, dizendo que no dia 2 de abril o Brasil testemunhou publicamente a tortura, que recentemente foi negado esse fato, e aqui mais a gente precisa fazer um resgate histórico, do comunista Gregório Bezerra. Quer dizer, Gregório Bezerra foi barbaramente torturado, há testemunhas vivas desse fato, né, no dia 2 de abril. A tortura foi feita uma investigação, o então general Ernesto Geisel, inclusive, foi encarregado pelo governo de exceção naquele período, já na semana seguinte ao golpe militar, para fazer uma investigação em Pernambuco, porque houve o fato da tortura de Gregório. Quer dizer, então... mas eu ia citar esse fato, mas você falou da institucionalização. Quer dizer, o processo de institucionalização da violência é algo que vai sendo progressivo. Quer dizer, se no dia 2 de abril, né, quando ainda não se tem a dimensão do golpe, ainda não se tem a certeza da sua irreversibilidade, né, os setores das Forças Armadas já agiram dessa forma, publicamente, então você imagine o quanto de autossuficiência essas pessoas não sentiram para agir, passarem a agir dessa forma, como uma ação cotidiana. Eu chamo a atenção o seguinte, que essa tortura de Gregório Bezerra, esse espancamento selvagem que ele sofreu nas ruas de Casa Forte, as pessoas não sabem. Isso está documentado em filme. Isso está documentado em filme. Está na TV Jornal. Eu fui na TV Jornal várias vezes, procurei levantar, e o superintendente lá me disse o seguinte, que isso estava misturado com outros filmes, que estava muito difícil, muito complicado. Isso está desaparecido, mas existe. Quer dizer, Gregório sendo espancado a cano de ferro, sendo levado para ser enforcado em praça pública, isso está documentado em filme da TV Jornal. Por quê? Porque a mídia da época se pôs ao lado dos golpistas, porque eles viriam salvar o país do comunismo. Pergunta de um pedido de Daniel da Iputinga. Gostaria que os convidados comentassem sobre as indenizações que algumas pessoas de esquerda recebem hoje referentes ao período da ditadura. Antônio, eu vou passar para você. Olha, a Comissão de Anistia foi, por muitas vezes, duramente criticada. Mas o acervo que existe lá na Comissão da Anistia, dos julgamentos da Comissão de Anistia, é um dos conjuntos probatórios mais relevantes que existem no Brasil. Acho que, em alguns processos, faltou razoabilidade e alguns procedimentos foram revistos. No caso do meu avô, Miguel Arraes, do qual fui advogado dele, por exemplo, Arraes, por uma preocupação política, ele só pediu um assunto em relação ao processo de anistia dele perante a Comissão de Anistia. Ele dizia: quem me anistiou foi o povo brasileiro. Verdade. Ele pediu apenas o reassentamento da sua função pública, ou seja, ele não teve as progressões como funcionário público que o foi por mais de 50 anos. Ele pediu os reassentamentos funcionais dele. Ele pediu a anistia funcional dele como funcionário público na Comissão de Anistia, porque ele tinha uma grande preocupação com essa questão pecuniária, numa visão pecuniária em relação às indenizações da Comissão da Anistia. Mas acho que muitas das críticas que são feitas à Comissão da Anistia são bastante injustas. E outras podem ser analisadas com uma certa simpatia. Acabou o tempo. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco para discutir esses dois temas que são nervosos e caros ao Brasil nesse momento. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas, e o Opinião Pernambuco volta amanhã com o tema Rádios Comunitárias. Boa noite.